Vamos aqui para mais uma aula de física do Felipe dos Santos. Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Hoje vamos sair um pouco da parte de eletricidade, né? E vamos passar a estudar ondas. Ondas e som. Inicialmente a gente estuda ondas, depois a gente vai se aprofundar na questão de sons. E hoje vamos fazer as classificações e características principais desse estudo. Passando aqui à frente, deixo a pergunta aqui para vocês. Vocês reconhecem o que é isso na fotografia? Essa pergunta é importantíssima para depois vocês se auto-reconhecerem aí e saberem responder. Beleza? Ficou a pergunta? Vamos seguir. Bem, ondas sonoras que existem. Aqui eu trouxe alguns tipos de ondas sonoras, né, que vocês auto-reconhecem. Um cachorro, o latido de um cachorro pode ser considerado uma onda sonora também. Mas por que eu trouxe o cachorro? O cachorro ele é um exímio exemplo da natureza, onde o olfato e a audição dele é extremamente aguçado, sendo capaz de escutar determinados sons a distâncias muito longas. Outro tipo de animal que tem propriedades também bastante profundas a respeito da audição é o golfinho, né? Cujo ele se comunica em processos ondulatórios ou em frequências ondulatórias muito altas, cujos só são possíveis serem escutadas por determinados equipamentos. Outro também que se comunica com ondas sonoras cujos os humanos não conseguem escutar seriam os morcegos, né? E a gente vai estudar isso mais em detalhe lá na frente, pessoal. Estou só mostrando exemplos. E por último eu trago aqui a ultrassom, né, que é feito quando uma mulher está grávida para descobrir se a criança está totalmente saudável. Aí aqui tem ultrassom que também funciona através dos estudos da propagação do som. Vamos aqui para frente. O que são ondas? Que é o que a gente estuda e que sabe que o som ele é transmitido através de ondas. O que são ondas? As ondas, elas são movimento causado por uma perturbação que se propaga em um determinado, porque eu não coloquei em um determinado sentido. Saiu um pouco errado ali o slide. Cujo é de suma importância a gente entender que onda não transporta matéria, apenas energia. Aí aqui eu trouxe o barco para vocês. Muita gente acha que a onda ela transporta a pessoa ou mesmo o barco, né? Mas na verdade, quando o barco ele passa por uma onda, se ele, por exemplo, está à deriva sem motor, se ele passar por uma onda, ele não sai do canto, ele continua no mesmo local em relação ao mar, porque a onda do mar e mesmo a onda sonora, ela não transporta matéria, apenas energia. Vamos aqui para frente. Classificações das ondas. Quais são os tipos de ondas que a gente tem no nosso cotidiano? Nós temos ondas de naturezas mecânica e ondas eletromagnéticas. Quais são as ondas mecânicas? Ela precisa de um meio para se propagar. Que tipo de onda é essa? Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Trouxe dois exemplos aqui de ondas mecânicas, que é as ondas do mar, que qual que é o meio que ela se propaga? A água. E eu tenho as ondas sonoras, que são as ondas de um instrumento, por exemplo, um violão, quando você toca as cordas
do violão, você está perturbando a corda do violão e com essa perturbação você propaga o som. Essa propagação ela é emitida através do ar. Tanto que se você der um grito no espaço, você não vai escutar nada, porque no espaço não existe ar. E a onda sonora ela precisa de ar para se propagar. E por segunda natureza de onda, a gente tem as ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? O exemplo aqui de onda eletromagnética seria a luz do Sol. A luz do Sol ela é uma onda eletromagnética que ela não precisa de um meio para se propagar. Ok? Outro tipo de onda, Wi-Fi da casa de vocês, ele é uma onda eletromagnética. Outro tipo de onda eletromagnética, as ondas de rádio. Tudo isso são ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meios para se propagar. Por isso que o Sol consegue emitir luz até a Terra, sem a necessidade de um meio. Como o espaço não tem ar, então não tem nenhum tipo de meio. Beleza, vamos agora direção de propagação das ondas. Bem, como eu já mostrei para vocês, a onda ela se trata de uma perturbação em algum meio. Aí o exemplo aqui de propagação de ondas, nós temos as ondas transversais e as ondas longitudinais. As transversais, elas se propagam ó, com perturbação, você pegar uma linha, amarrar numa parede ou em qualquer outro objeto e começar a movimentar para cima e para baixo, isso se chama onda transversal, cujo a direção é perpendicular à oscilação da onda. Perpendicular quer dizer, ó, a onda ela está indo na horizontal, está se movimentando na horizontal, mas a perturbação ela está ocorrendo na vertical, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Ondas longitudinais. Aí, no caso das ondas longitudinais, diferente da transversais, a propagação ou a agitação que você faz é no mesmo sentido de propagação. Aí o caso aqui, ó, a direção da propagação coincide com as oscilações. Aí o caso que eu trouxe aqui é como se você tivesse uma mola e você empurra para frente e para trás, isso você provoca uma onda longitudinal, cujo a direção de propagação é a mesma da perturbação. Vamos para frente aqui. Importantíssimo você definir em ondas, características das ondas. Temos duas definições aqui importantes, o que seria a crista da onda e o que seria o vale. Bem, quando você provoca uma onda em um meio, o que é que vai ocorrer? Ela vai possuir determinadas montanhas, né, ou protuberâncias. Essas protuberâncias, o pico maior da protuberância é chamado crista e a região mais baixa que ela consegue chegar se chama vale. Então eu tenho cristas e vales a serem definidos, que é o que eu defini aqui, indica a parte mais alta da onda é a crista e a parte mais baixa da onda é o vale. Outras características de ondas aqui que a gente precisa definir seria a amplitude, que a amplitude é o máximo deslocamento vertical de uma onda medido em relação à posição de equilíbrio. Quanto maior a amplitude, maior a energia transmitida. É esse fato aqui que quanto maior a onda, maior o estrago de energia que ela provoca na costa do mar, certo? Então, o que seria a amplitude? A amplitude é a distância da posição de equilíbrio, a distância aqui, ó, de baixo,
nesse eixo central até a borda de cima. Quer dizer que um vale também tem uma amplitude? Tem. A amplitude do vale é a distância dessa bordinha aqui de baixo até o eixo central da minha onda. Opa, eu já ia passar, mas tem que falar sobre o comprimento de onda. E o que seria o comprimento de onda, professor? O comprimento de onda, como está sendo dito aqui, ó, é a distância de uma crista até outra crista, certo? Então, a distância da primeira crista até a segunda crista se chama comprimento de onda. Essa distânciazinha aí é o meu comprimento de onda. Vamos passando, que ela pode ser caracterizada tanto na crista quanto nos vales, viu, pessoal? Então, a distância da crista, de duas cristas de onda, tanto eu posso, o comprimento de onda, tanto pode ser a distância entre duas cristas de onda, como as duas de dois vales. Tanto faz. Outra característica que uma onda possui é frequência. A frequência é definida como o número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo, ou seja, quantas oscilações que ela vai possuir em todo o seu percurso. Por exemplo, aqui que eu trouxe aqui para vocês, ó, essa unidade de frequência, ela é chamada de Hertz, porque foi um físico que descobriu as ondas do rádio, e aí por isso que a unidade de frequência é chamada de Hertz. E como é que eu defino? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que uma oscilação de onda é ela começar num ponto aqui, ó, e ela voltar para esse mesmo ponto. Então, isso daqui é uma oscilação. Ó. Começou, aí depois voltou para o mesmo ponto. Então, eu tenho, ó, aqui ele está dizendo que essa frequência é 5 Hz. Por que é 5 Hz, professor? Porque se você contar, ó, primeira frequência chegou aqui, segunda frequência chegou aqui, terceira frequência chegou aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, sem que eu bati aqui no mouse. Aí, se você contar o número de frequência, 1, 2, 3, 4, 5 frequências. Tudo isso foi feito em 1 segundo. Se tudo isso foi feito em 1 segundo, eu tenho que a minha frequência é 5 Hz, porque Hz é igual a frequência ou rotação por segundo, certo? Rotação por segundo. E por último, explicando aqui para vocês o que seria período. Período em uma onda é o tempo de uma oscilação da onda em determinado intervalo de tempo. Então, oscilar seria, ele começou nesse ponto aqui, o período, ó, começou nesse ponto, aí ele vai voltar para o mesmo ponto. Então, período é uma só oscilação em um determinado tempo. No caso aqui, ó, que ele colocou, eu tenho que o período é 8 segundos. O que é que isso quer dizer? Ele demorou 8 segundos para chegar até o ponto inicial. Ele subiu no vale, desceu, ou subiu na crista, desceu no vale e voltou para o mesmo ponto inicial. Certo? Então, isso é o meu período. Como que a gente calcula na física período e frequência? Período vai ser igual a 1 sobre a frequência e a frequência vai ser igual a 1 sobre o período. Vamos seguir aqui à frente e, por último, explicando para vocês o que seria velocidade de propagação da onda. A velocidade de propagação da onda, ela é calculada como a velocidade da cinemática que a gente estuda, que a velocidade é o quê? É o espaço percorrido dividido pelo tempo. Quem que é o tempo na onda? O tempo na onda é tratado como sendo o período, que é o período de uma oscilação. E quem que é
A onda vai ser o meu comprimento de onda. Aí aqui eu coloquei já definido para vocês. Ó, velocidade vai ser igual à variação do espaço, que a gente estudou lá em cinemática, dividido pela variação do tempo. Mas aí a gente tem que variação de espaço é o comprimento de onda, assim como a variação do tempo vai ser o período. Então eu tenho que a velocidade ela pode ser dada como sendo o comprimento de onda dividido pelo meu período, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ou eu posso também tratar velocidade da onda, ou velocidade de propagação da onda, como sendo lambda, que é o meu comprimento de onda, vezes a frequência. Lembrando ó, que período é dado em segundos e frequência em hertz. Então, eu vou ter hertz por segundo. Vamos lá. Passando aqui à frente, eu tenho um exercíciozinho de resolvido para vocês da Unifor e tratando sobre ondas, né? Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada 20 metros a cada segundo ela percorre 20 metros. Então, vamos ver aqui, ó, na minha figura ele está dizendo que a distância do início aqui da minha onda até a crista da onda é igual a 20 centímetros. Isso quer dizer que o comprimento de onda total vai ser 4 vezes o comprimentozinho aqui que eu tenho, não é? Porque para o comprimento de onda vai ser todo esse ciclo aqui, ó. Então vamos ver lá, ele está pedindo a frequência da onda em hertz vale, aí ele dá meus itens, vamos para a questão em si. Pela primeira figura, podemos perceber aquilo lá que eu disse, ó. A minha onda, meu comprimento de onda é igual a o comprimento de onda dividido por 4, que é o que ele deu lá, né? Ó, o comprimento de onda vai ser o quê? Vai ser esse desse ponto aqui, ó, subiu, desceu, voltou até aqui. Então, isso é o meu comprimento de onda. Se a distância daqui até aqui é 20 centímetros, então o comprimento de onda vai ser 4 vezes esse comprimento de 20 centímetros, que foi o que eu estou colocando aqui, ó. Passando o 4 para o outro lado, vai ficar 4 vezes 20, que dá igual ao comprimento de onda, igual a 80 centímetros. Transformando 80 centímetros em metros, você vai ter que a vírgula que está bem aqui, ela vai pular 2 casinhas para trás. Então, 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Por que eu fiz essa transformação? Porque o hertz é dado em metros, então você tem que transformar em metros. Então já tem o comprimento de onda e eu quero descobrir qual que é a frequência. Como é que eu descubro aqui, pessoal? A frequência, o comprimento de onda aqui, ó, vai ser como? Como V é igual a lambda vezes F, né? V é igual a lambda vezes F. Aí eu tenho que, para transformar essas minhas unidadezinhas aqui, ó, da fórmula lá da velocidade. A velocidade é igual a lambda vezes F. Lambda comprimento de onda, frequência F. E sabendo que V é igual a 20 metros por segundo, onde foi que o professor tirou isso? Está aqui, ó, 20 metros por segundo é a velocidade da onda. Temos que 20 é igual a 0,8, que é o comprimento da onda que eu acabei de definir, vezes F. Se eu quero saber quem é o F, que é a frequência que está sendo pedida na questão, vou passar o 0,8 para o outro lado. Aqui ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vamos ter que F vai ser igual a 20 dividido por 0,8. Fazendo a divisãozinha 20 dividido por 0,8, nós temos que F vai ser igual a 25 Hz. Então, é 25 Hz, pessoal.
Então, concluindo aqui, nós temos que a resposta correta seria a letra D da nossa questão. Passando à frente, meu povo, referência da nossa aula, livro Ciência da Natureza, página 198 a 202. Não entendeu? Volta o vídeo, assiste novamente. Se não entender mesmo assim, aconselho ler as páginas do livro. Vou concluindo por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.